A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, estou me deparando aqui com um comentário lá numa comunidade da CCB com base nos manuscritos sagrados. É um comentário do nosso querido e precioso Gideone Fernandes. É um comentário longo, né? Bem longo, fundamentado em vários versos das Escrituras Sagradas, né? E que me surpreende, né? Porque ele tem, assim, uma harmonia e o sentido na sua manifestação, né? Então, um texto publicado por uma pessoa que eu conheço já há pelo menos uns 3, 4 anos, e que vi dezenas, né, se não for centenas, de comentários curtos e agressivos, debochados, né, com muita risadinha, né, aquele kkkk que o pessoal coloca aí nos comentários nas redes sociais, né? Mas você não via nada das Escrituras, nenhuma citação bíblica, nada, absolutamente nada. E quando fazia alguma citação bíblica, ela era totalmente fora do contexto. Então, veja, o que eu vejo nesse comentário que ele publicou aí, que isso não é da autoria dele, né? Então, alguém, uma terceira pessoa, está se servindo de Gideone Fernandes para publicar um documento que nega a doutrina bíblica que dá fundamentos da perseverança dos santos, que consiste basicamente no seguinte, que os salvos vão entrar na glória de Deus não por causa dos seus méritos, por causa da sua pseudo-santidade, né? Da sua pseudo-firmeza, fidelidade. Não. Vou entrar na glória de Deus porque o próprio Deus é que, né, preserva estas pessoas, conserva estas pessoas, livra-as do mal, né? E quando elas caem numa situação contraditória, não vão permanecer nela porque neles habita o Espírito Santo. E a lama é feita para os porcos, mas a lama não é feita não é habitada às ovelhas. E as ovelhas do Senhor, os seguidores do Senhor Jesus, acabam, evidentemente, saindo do lamaçal do pecado, porque lá não é o seu habitat. Não é ali que eles gostam de viver, né? Então, começa com o título, né? Cuidado com as doutrinas dos homens. Cuidado com as doutrinas dos homens. Então, de cara, né? Eu já vou arrebentar com esse comentário apresentado pelo nosso querido Gideone Fernandes, que é nisso daí, as doutrinas dos homens, que é abundante, é encontrado com fartura nas crenças da congregação cristã no Brasil atual, que apostatou das suas doutrinas originais. Então, vamos tratar das primeiras doutrinas inventadas pelos homens da congregação cristã do Brasil. É a doutrina contra a teologia. Eles têm como doutrina uma pregação forte contra a teologia. Só pregam contra a teologia das demais igrejas evangélicas, que é uma loucura, porque teologia é aquilo que os homens acreditam a respeito da personalidade de Deus, a sua vontade, seu propósito, quem ele é, né? Então, isso todos os homens, todas as igrejas têm, todos os homens têm. Até o ateu que diz que não acredita em Deus, ele tem a sua própria teologia. Qual é a teologia do ateu? É que Deus não existe. Essa é a teologia dele. Então, a congregação, nesse esforço de negar a teologia, né, das demais igrejas, desenvolveu a sua própria teologia,
que é toda ela baseada e fundamentada em doutrinas humanas, doutrinas de homens. A primeira delas, que eu vou apresentar, que acaba com toda a conversa dessa gente, é a seguinte, é que o ocultismo, né? Lá para trás, 60, 70 anos atrás, desviaram-se das suas doutrinas, das suas crenças originais. Começaram a praticar o ocultismo, que são reuniões secretas, né? E ensinamentos direcionados por meio aos anciãos, por meio de listas secretas de ensinamentos que só o ancião poderia tomar conhecimento. Nem a sua esposa, nem os seus filhos poderiam saber aquilo que estava escrito naquela lista secreta de ensinamento, né? Então, veja, e com isso, né, alguém assumiu a tribuna num momento, num lugar, né, numa hora que não sabemos quando, né? Não sabemos quando. Lá, mas que aconteceu, né? Alguém assumiu a tribuna e leu lá, 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz, né? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esses digo que não ora. Então, o que ele fez, esse homem? Ele sacou a preposição para e substituiu pela preposição de. E passou a pregar, né? Que há pecado de morte e por esses eu digo que não ora. Né? Se alguém vê seu irmão pecar, pecado que não é de morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem de morte. Há pecado de morte, por esses digo que não ora. E daí começou a pregar que o pecado de morte é o pecado do adultério e da fornicação, e que essas pessoas morreram diante de Deus, perderam suas almas, vão para o inferno, estão condenados eternamente, né? Bom, então aí, nesse momento, isso colocou, porque eles tomaram uma segunda providência, é tirar a Bíblia do centro da atenção da igreja. Como a nossa doutrina ensina que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, e estes homens se ensoberbeceram, né? Achando que eles eram os bons da parada, né? Aqueles, os escolhidos de Deus, né? Jogaram a Bíblia, o ensino da Bíblia no lixo, né? Condenando aquilo que eles dizem que é uma teologia, a teologia das outras igrejas, né? E passaram a pregar que a palavra de Deus estava em suas bocas e que tudo aquilo que eles diziam era manifestação de Deus para os homens, né? Disseram que as suas bocas eram, então, a única e perfeita guia de fé e conduta. Bom, então, essas duas coisas, primeiro, dizer, né, que o tal do pecado de morte, e depois tirar a única coisa que poderia defender o crente dos crimes cometidos por estes homens, que é o ensino que a Bíblia diz. Eles tiraram o ensino da Bíblia, né? Ao tirar o ensino da Bíblia do conhecimento da Irmandade, né? E passaram a dizer que aquilo que eles falavam era da parte de Deus, era a revelação de Deus, era a palavra de Deus, que deveria ser observada, seguida, guardada e acreditada. Então, meus queridos, com esses argumentos falsos contra a teologia, né, eles tiraram de você, né, a consciência de que você deve se vestir da armadura de Deus para resistir ao dia mau, estar de pé e não ir atrás de enganos religiosos, das mentiras dos homens, das doutrinas dos homens, de doutrinas e ensinamentos diabólicos, né? Deus proveu uma armadura e está... Você lê isso nas Escrituras Sagradas, você lê lá no livro de Efésios, capítulo 6,
Diz lá, começa no verso 11, diz, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu falo aí para os irmãos, os meus opositores aí lá no Facebook, lá no YouTube, que fazem comentários horríveis contra a minha pessoa, eu digo para eles, gente, eu sou carne, eu sou sangue, eu não sou uma potestade, eu não sou um principado, eu sou apenas um cristão que está se manifestando de acordo com a sua consciência e mostrando, provando as coisas que afirma dentro das Escrituras Sagradas. Agora, a congregação cristã do Brasil, esta sim, é um principado, é um poder, é uma potestade, é um poder, é um domínio. É um domínio. Domina e controla milhões de pessoas, não somente aqui no Brasil, como também no exterior. Então, a luta do verdadeiro cristão deve ser contra todos estes poderes aí das trevas. Não contra pessoas, contra pessoas. As pessoas, os meus opositores, merecem da minha parte todo o meu respeito e toda a minha consideração. Oh, atenção, você aí que está vendo esse vídeo. Combata aquilo que está na minha cabeça, não a minha pessoa. A minha pessoa, se você realmente é um seguidor do Senhor Jesus, se a pessoa e o ensino de Jesus tem algum significado na sua vida, a minha pessoa deve receber da sua parte todo o seu respeito, todo o seu carinho, todo o seu amor. Porque eu sou carne e eu sou sangue. Você tem que cuidar daquilo que está na minha cabeça. Combater, se você acha, né, que está fora da verdade, né, então combata aquilo que está aqui dentro da minha cabeça, não a minha pessoa. E estes principados, estas potestades, estes dominadores deste mundo tenebroso, eles estão em todos os lugares, não só na congregação, nas outras igrejas também, em qualquer lugar que você vá, você vai ter que estar vestido da armadura de Deus. A palavra, no verso 11, diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestir-vos quer dizer vestir de novo. E lá no verso 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Né? Não é só parte dela, não, toda a armadura de Deus. Né? Cingir, o cingir quer dizer vestir, né? O cinto da verdade, o que você fala, né? E tem que ser verdade, e verdade está dentro de nós. Onde nós encontramos a verdade? Aqui dentro das Escrituras Sagradas. Este livro aqui, conforme ensina até a nossa doutrina, ele é todo inspirado pelo Espírito Santo. O homem já está provado. Já está provado que estes homens não estão falando por debaixo da inspiração do Espírito de Deus. Tá? Porque homens inspirados por Deus não falariam e não agiriam, não fariam nada contrário àquilo que você lê nas Escrituras Sagradas. Porque o Espírito de Deus não muda. O Espírito de Deus não muda. Então, precisamos estar vestidos, né, da couraça, do cinto da verdade, né, a couraça da justiça, buscar sempre ter atitudes verdadeiras e justas, né, justas diante das pessoas, né, calcar os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomar conhecimento do que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é essa lista de coisas aí que você... uma lista de coisas que você não deve fazer.
e uma lista de coisas que você deve praticar, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é dizer às criaturas e a todos, né, que o próprio Deus, para a nossa salvação, se fez homem, habitou entre nós. E ensinou a sua palavra, pregou o seu Evangelho, anunciou, falou por 20 vezes que quem crer e confiar naquele sangue derramado tem a vida eterna. E foi à cruz e pagou o preço da nossa culpa. Esse é o Evangelho. É isso que deve estar na nossa boca, né? Falando às pessoas o tempo todo. A pregação do Evangelho. E tomando o escudo da fé, quer dizer, é a confiança na palavra do homem, não. Na palavra de Deus revelada aqui nas Escrituras. Palavra que vai permitir que você possa apagar todos os dardos inflamados do maligno, todas as mensagens diabólicas, todas as mentiras, as heresias diabólicas, as doutrinas dos homens, que querem enganar você. Diz também, tomai o capacete da salvação. O que quer dizer esse capacete da salvação? Permanecer nas palavras do Senhor Jesus a respeito da suficiência do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Porque os homens vão inventar doutrinas visando com o objetivo de diminuir, desqualificar, desacreditar a suficiência desse sangue vertido na cruz do Calvário. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada que tem que estar na sua mão é o ensino das Escrituras. Paulo disse a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É a palavra das Escrituras. O que nós dissermos às pessoas deve ter forte fundamentação aqui dentro da Bíblia. Não falar coisas da nossa crendice, da nossa suposição, da nossa imaginação, mas buscar permanecer sempre dentro da palavra de Deus. Então, essa é a espada do Espírito Santo. É a palavra de Deus revelada aqui nas Escrituras Sagradas. Então, tiraram de você o principal, que é a armadura da palavra de Deus. E a Bíblia foi para o lixo. Então, começaram na evolução, quando o sujeito coloca o pé na estrada da perdição, não para mais. Né? Daí, começaram a pregar, né? Se você no final do culto dissesse para o ancião, meu irmão, isso que você pregou aí não tem nada da palavra de Deus, isso nem é da nossa doutrina, isso aí não é da... Você pregou, é uma mentira, não é da Bíblia, não é da nossa doutrina, né? Pronto, você já ia tomar uma dura, ele ia dizer que você blasfemou da palavra que Deus deu na boca dele, e daí para frente você seria expulso da igreja a gritos como: você é uma alma perdida, você caiu da graça, você blasfemou de Deus, blasfemou da palavra de Deus, você é um cão que voltou seu próprio vômito, você é uma porca lavada, você é um cadáver, você está fedendo fora daquele que é no seu lugar, matando assim milhares de pessoas e destruindo milhares de famílias. Aqueles que não deram um tiro em suas cabeças, que não beberam veneno, ficaram tão desestruturados na sua personalidade que, já que Deus está falando na boca do servo de Deus, que Deus não quer, me quer mais, que eu não sou mais das suas ovelhas, que eu perdi minha alma, então se atiraram no pecado, no vício, na prostituição, no adultério, destruindo as suas famílias. Outros puseram um saco de lixo nas suas costas
e foram para as estradas se alimentar de restos que encontram em latas de lixos, né? Então, a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Assim, toda a árvore boa produz frutos bons, e toda a árvore má produz frutos maus, né? E não pode a árvore boa dar frutos maus, e nem a árvore má dar frutos bons. Então, é isso aí que esses homens produziram ao longo desses 70 anos. Mataram milhares de pessoas, destruíram milhares de famílias, e até hoje não se arrependeram disso. Até hoje não se arrependeram disso. Saiu no ano de 2016 o ensinamento, né? Em abril, na Assembleia de 2016, no tópico 33, não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 16 e 17, está escrito: há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz, porém o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina da igreja, cabe ao ministério julgar. Então, estão aqui, mas isso ainda está em listas secretas de ensinamentos, né? Quer dizer, tem ancião que vai ler e vai entender isso. E não vai parar com esse negócio de ficar pregando da tribuna que você é um cão, um cachorro, uma cadela, um cadáver, está morto, fora daqui, não é das minhas ovelhas. Mas a grande maioria são os homens do diabo, são homens endemoniados, e que nem vai entender isso e vai continuar matando as almas e destruindo as famílias, né? Tá? Então é isso, né? Para o meu vídeo por aqui. Está ficando muito comprido. Mas você, ancião, que está vendo esse meu vídeo aqui, né? Que você nunca subiu na tribuna, nunca, né? Gritou lá, fora daqui, você é um cadáver, está fedendo, cão que voltou ao seu próprio vômito. Entendeu? Você nunca fez isso, né? Mas você é cúmplice dos mesmos crimes, tá? Você é cúmplice, vai responder da mesma maneira, porque você foi omisso. Tá? Você não se rebelou contra isso, você não se indignou, você aceitou, você se submeteu. E você é um daqueles que vive condenando, o Valdomiro Santiago, que pede dinheiro, a Igreja Universal atrás de dinheiro, vendendo coisas. Você gosta de meter o cacete, né? Mas sabia que você não fez isso porque você gosta dos tapinhas nas costas? Você adora o reconhecimento? Ancião, você é um servo de Deus, né? Honrarias, adoração. Você gosta da adoração. Por isso que você ficou de bico calado. Por isso que você, tá, não se manifestou contra. Então você é cúmplice dos mesmos crimes. E vai pagar o preço por isso. Você vai pagar o preço por isso. Tá? Você não é inocente não, não? Você não é inocente. Você não é inocente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está vendo os meus vídeos, né? Viu este vídeo aqui, tá? Você gosta da congregação? Beleza. Fique onde você se sinta bem, tá? Fique onde você se sinta bem. Porque
Você vai encontrar problemas semelhantes em outras comunidades cristãs aí, tá? Apesar que a Congregação de São Brasil, ó, faz tempo que deixou de ser uma comunidade cristã, tá? Porque uma comunidade cristã não admite sequer coisas semelhantes a essas que eu estou denunciando, né? Bom, mas recomendo, você gosta da congregação, fique na congregação, mas examine tudo e compare com o ensino das Escrituras Sagradas. Seja um crente, uma crente bereana, um crente bereano. O que eu quero dizer com essa conversa de crente bereano? Você lê lá no livro de Atos, você vai encontrar o testemunho dos crentes, que o Espírito Santo mandou que Lucas anotasse no livro de Atos, tá? Que esses crentes da cidade de Beré, eles eram mais nobres do que os crentes da cidade de Tessalônica. Por quê? Porque está lá escrito, ó, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram de fato mesmo assim. Está lá no livro de Atos, capítulo 17, versículos 11. Veja, eles examinavam e conferiam tudo aquilo que Paulo dizia. E o que o Espírito Santo mandou que Lucas registrasse? Né? Mandou que elogiasse essa conduta. Pois você lê lá que eles foram chamados de mais nobres do que os de Tessalônica. O que quer dizer mais nobres? Mais nobres significa mais dignos, homens e mulheres mais especiais, homens e mulheres mais acertadas com a vontade de Deus, homens e mulheres mais amadas por Deus, porque Deus não quer que você seja enganado por falsos profetas. Faça o mesmo. Se tudo aquilo que você ouve, que você vê, confere com o ensino da Bíblia, louvado seja Deus. Mas se não confere, joga no lixo, porque é do homem e muitas vezes é do diabo, tá? Então, um beijo nos vossos corações. Divulgue meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+, e se inscreva no meu canal do YouTube. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.